falemos hoje de um livro que talvez pouca gente vá comentar. E me pareceu bem realizado para uma coisa de primeira viagem. Assim. Então tá, vamos lá. Livro de hoje. Que Chita Rupert, Meus Dias com os Cop. Saiu pela DBA, é coisa nova. E eu tenho que dizer aqui num crossover de canais de livros do YouTube, que quem me incentivou a ler, na verdade foi por onde eu descobri, foi o canal da Tami, o Literatami. A Tami fez uma entrevista com a Chita, entrevista muito bem feita, uma entrevista muito boa. A Chita, que eu não conheço, muito gentilmente se prontificou a ler, a falar em português. Eu dei uma olhada e vi que ela fala várias línguas, inclusive a língua que é da minha predileção agora, que é o catalão, não é? Agora que eu aprendi catalão. Enfim, eu fiquei. Eu vi que a entrevista foi muito, muito bem desenvolvida, quer dizer, ela me pareceu interessante o livro. Comentei com a Tami e aí comprei, li um dia. Tá? É um livro curtinho, ok? Tem o quê? 120 páginas, 126 páginas. E devo dizer, lá na Espanha saiu pela Anagrama, então é coisa graúda, não é? Sair pela Anagrama não é bem assim, ou pelo menos não era, eu não sei como é que está agora as coisas no mundo. Mas é talvez a maior editora da Espanha, a Anagrama é uma das maiores. Referência em literatura, muita coisa boa sai por lá e tal. E é o primeiro livro da Chita Rupert, e me pareceu bem interessante, bem realizado, e é por isso que eu trouxe aqui. O que se trata, do que do que lida o Meus Dias com os Cop? A personagem principal que é quem nos narra, quem está narrando desde um certo passado rememorando aqueles acontecimentos, nos conta sobre uma viagem que ela fez com o pai dela, de Madrid até o norte da Espanha, onde eles encontrariam com esse casal, os Cop, ok? A Sônia e o Andrew Cop, e passariam, portanto, alguns dias ali, porque o Andrew Cop, britânico, amigo do pai da narradora, está recebendo um prêmio por sua qualidade, por seus méritos acadêmicos, ok? Então ela começa contando isso. Olha, eu fui lá quando a gente saiu, pegou o avião, foi lá para essa cidade no norte, onde eles ficariam num hotel e tudo mais. Os acontecimentos, vamos dizer assim, do livro, basicamente são uma jovem de 17 anos que faz uma viagem com o pai, tá? Com quem ela tem uma relação muito próxima, isso vai ficando bastante claro, que faz uma viagem com o pai, que vai para essa cidade no norte, convive com esse casal de britânicos, mais um filho deles, uma figura um tanto quanto enigmática ali, uma coisa estranha, já falarei mais disso. E aí eles vão receber, vai ter a cerimônia e depois acaba, quer dizer, é basicamente isso. Pareceria, portanto, eu vi inclusive um comentário que me pareceu muito, não vou dizer preguiçoso, mas assim, não faz jus ao que eu li, pelo menos, ao livro que eu pareci enxergar. Pareceria pouco, não é? Pareceria que a ação, que nada acontece. E aqui está o grande mérito da coisa. Essa personagem, essa narradora, tem 17 anos e está
num momento de transição para a sua fase adulta, numa viagem com o seu pai. A fase adulta dela, que é, portanto, tornar-se mulher. Não é? Então ela está na fase, está no momento ali, quase que nós vemos praticamente a passagem, imagem horrível, mas o desabrochar do que vai aparecer dela como mulher. Ela está narrando no futuro, olhando para o passado e vendo aquele seu momento, certo? Então, já seria bastante isso, porque, dá conta de você mostrar esse acontecimento de alguém que se percebe mulher no corpo, nos traços, nos hábitos, nas maneiras, na sua sexualidade, isso vai aparecer muitas vezes, no seu confronto, na sua oposição espelhada com o seu pai, não é? Porque a mãe não foi, já não está. No seu confronto e na sua relação espelhada com a senhora Kopp, que é uma senhora bastante dura, uma médica, psiquiatra, se eu não me engano, bastante dura, bastante severa, e com quem ela começa a projetar e a como degladiar-se, esgrimar sozinha, claro, porque quer ser ela, mas quer ao mesmo tempo que ela a ame. Tem toda uma troca aqui que é como se ela, naquele momento, naqueles dias, ela encontrasse aquela figura e aquela figura servisse para ela fazer essa passagem, não é? Do ser mulher. Então ela serve como um momento, como uma espécie de formato, de forma, de figura do que está acontecendo ali para ela. Quer dizer, ela sabe que ela vai virar uma mulher, e por trás disso, ao mesmo tempo, nos é anunciado que logo depois desse acontecimento, o pai da narradora, esse professor, um tanto quanto boa pinta, bonachão, assim, o cara que está ali e tal, esse professor vai terá uma doença. Quer dizer, ela fala que depois, quando aconteceu dele ter a doença, e uma doença que o desumanizará. Nós não sabemos exatamente qual é essa doença, mas poderíamos avançar aqui algumas possibilidades. Se ela teve Alzheimer, teve algum tipo de AVC, não sei, alguma doença degenerativa de qualquer grau, mas ele é desumanizado porque ele perde todas essas características e é reduzido, portanto, à necessidade de um convívio com alguém que perde a clareza da mente e indica-se talvez também a motricidade, não é, a mobilidade. Então, aquele teria sido o último momento de verdade dela com o seu pai, não só antes da vida adulta, mas antes desse acontecimento fatídico, não é? Então, veja, num plano as ações seriam básicas, no outro plano mais profundo seria esse turbilhão de acontecimentos. Para piorar um pouco a coisa, esse casal tem lá um filho que eles chamam de filho, que é problemático, para dizer o mínimo. Ele tem algum tipo de condição, talvez sim, talvez não. Ele se comporta de uma forma muito excêntrica, é um homem adulto, mais velho do que a narradora. Ele se comporta de uma forma excêntrica, de uma forma até um pouco, vamos dizer assim, de alguém que teria problemas cognitivos, não é? Teria condições cognitivas não exatamente primorosas, e ao mesmo tempo, o que será que teria autismo, teria alguma coisa assim, e que é tratado como um artista, não é? Eles falam que ele faz esculturas, as esculturas dele, ele dá palestras, e uma excentricidade imposta a essa figura do filho, desse suposto filho, que como que revela um traço
da banalidade, da frivolidade, não é, de pessoas ricas, porque os copies são claramente pessoas ricas, e que preferem criar uma imagem, se é esse mesmo caso, criar uma imagem de um filho artista, porque a excentricidade do artista é tolerada, ao invés de ter que conviver com o fato de que esse filho tem algum outro tipo de condição ou de problema. E a narradora então se vê confrontada em partes com essa mãe muito fria, com essa mulher muito fria, que olha para ela com essa frieza, com um certo desprezo por vezes, com uma certa rispidez, pro Andrew Copp, que está recebendo um prêmio, mas que é um cara que parece não ter nenhuma preocupação com esse filho. Esse filho ali causando problemas e problemas, uma iminência de violência, sabe, tendo que ser aplacada a cada momento, e o pai dela agindo subservientemente às pessoas, a esse casal, não é, esses professores, a esse professor, esse casal rico, e tentando segurar as coisas, assim, tentando sempre sair do desconforto e tudo mais. E, portanto, saindo de uma certa posição que é a posição de defesa dela, por exemplo. Então, ela está deixando de ser uma criança e está vendo que nessa vida adulta, bom, papai não vai estar sempre ali, o que é muito interessante. Então, o livro todo me parece válido porque ele apresenta precisamente essa cisão entre uma vida de uma certa inocência, de uma certa preservação de valores. Os Copp, o pai diz, não dê muita, o Andrew Copp, ele mente muito e tal, então de uma certa preservação de um âmbito, de uma esfera, de um ambiente onde não se espera isso de adultos respeitáveis e premiados pelo rei da Espanha, e, por outro lado, uma vida onde isso então é evidenciado, não é? Onde esses perigos, fraquejos, não é? As pessoas fraquejando, as pessoas falseando, isso tudo acontece. E nós percebemos em meio a isso, portanto, há essa narradora que vai descobrindo a si mesma. Me pareceu muito interessante o fato de que ela vai descobrindo a si mesma, enquanto mulher e tudo mais, através de traços de sua própria sexualidade, porque ela vai descobrindo a si mesma nos flertes que ela faz com aquelas pessoas que estão ali, com um garçom, com esse filho meio estranho, com o Andrew Copp, quer dizer, que fala várias vezes, olha, não é mais uma menina, nossa, tá crescido. Esses comentários babacas de homens de meia idade, vocês meninas já devem ter passado muito por isso, mas que estão ali no limite de ser um comentário inocente, mas de não sê-lo, de ser profundamente não inocente, e ela vai testando a água da sua vida adulta através desses testes de sua sexualidade e de sua própria identificação com o corpo. E isso eu acho muito, muito interessante. Então, grande ponto para a Chita por mostrar isso. O último ponto, traço que eu quero aqui comentar, que me pareceu valoroso, é como se é possível construir uma narrativa sobre identidade feminina sem cair em clichê. É óbvio que essa identidade passa por elementos singulares de sua própria formação, sim. É óbvio que isso vai acontecer em referência ao corpo, em referência à sexualidade e em referência a, por exemplo, a posição de opressão. Sim, isso tudo acontece. Menos aqui porque o pessoal é rico, isso está claro. Mas é um campo de dúvida, é um campo de abertura, é um campo de insegurança completa. Não é? A passagem da vida adolescente, uma infância tardia, para o que vai ser o começo de vida adulta,
é um campo de muita insegurança, de muita instabilidade, de muito descobrimento. E isso, o romance consegue passar, esse Meus Dias com os Cobb, consegue passar de uma maneira que nós vemos isso acontecer naquela personagem menina para mulher, sem que a coisa seja elevada a uma conceituação, sem que a coisa seja elevada a uma pretensão de universalização. Ela é sempre resguardada na sua concretude de personagem, na sua concretude existencial, digamos assim, e, claro, revela-se algo ali, mas não se pretende fazer uma pregação a partir disso. Tá? Não é didático, não pretende ser universal, não pretende resolver e dizer sobre a existência de todas as mulheres. Ela está ali reavaliando, redizendo a existência de si mesma. E isso me parece muito interessante, porque aí nós podemos ler e ver coisas que dizem respeito a mais pessoas, que dizem respeito sei lá, meninas podem ler e se identificar, mas também eu, um homem, posso ler e falar, puxa, é verdade, é um momento de muita confusão, é um momento de muita... a gente não sabe direito o que está acontecendo, não há mais regras, ou pelo menos as regras que nós supunhamos existir já não existem mais, e isso, quase um romance de coming of age, assim, de formação, mas sem ser exatamente, porque eu não acho que é o gênero aqui envolvido. Coming of age. Coming of age. Sabe que existiu já. Então, mas porque eu acho também piegas pra um cacete. Mas é isso daí. Primeiro livro, parece que ela escreveu isso daqui super jovem, sim, 22, 23 anos, então legal, acho fica aí, vamos ver o que vai vir na sequência por parte dessa autora espanhola. E é isso aí, comentem no canal, dinheiro onde ele tem que ir é no Catarse? No Catarse. É, no Catarse. Mandem, eu acho que vocês estão se manifestando pouco sobre o Murilo. Eu acho que ele fica triste, assim. Então, por favor, mandem mais coisas pro Murilo ler, porque o Murilo que lê, ele que vê lá e que às vezes comenta, né? Então é o Murilo que faz. E é isso daí. Então deem o seu like aí nas coisas e beijo pra todo mundo.